quase um ano atrás eu lancei aqui no canal um vídeo sobre o Linux Lite 5.0, uma distro baseada no Ubuntu que é focada em máquinas modestas, em máquinas com hardware fraco, para quem quer um Linux com desempenho alto, bonito e com diversos recursos interessantes. Esse é o Linux Lite. Quase um ano depois, o Linux Lite foi atualizado diversas vezes e hoje eu mostro para vocês a nova versão do Linux Lite. E mais, hoje eu vou mostrar para você como instalar o Linux Lite. Então vamos lá? Sem corte. E aqui, nessa tela de boot, ele já te permite escolher aqui iniciar o Linux Lite. Iniciar o Linux Lite em Safe Mode. Caso a sua placa de vídeo não seja reconhecida ou você tenha algum problema ao iniciar a parte gráfica do Linux Lite, você escolhe essa opção, iniciar Linux Lite em Safe Mode. Ou então você ainda pode diretamente instalar daqui o Linux Lite, né? Já vai abrir o instalador para você se você escolher essa opção, install Linux Lite agora. Além disso, uma outra opção interessante aqui é que você pode rodar um main test, que é um teste de memória para sua máquina, né? Muito interessante aí se você tiver uma maquininha já antiga que você quer testar a memória RAM desse equipamento. Estou iniciando ele aqui, como já falei, ele é baseado no Ubuntu, então você tem toda a gama de aplicativos disponíveis por Ubuntu. Então, se sua máquina já roda o Ubuntu, mas você tem um desempenho abaixo do esperado com o Ubuntu normal, Ubuntu Gnome, Ubuntu KDE, o Linux Lite talvez seja a opção para você. Ele está iniciando aqui. Veja aí que ele tem um tema de ícones bem interessante, que lembra bem o tema de ícones do Papyrus. Talvez seja até esse mesmo tema de ícones, mas eu não tenho certeza. É um tema de ícones bem colorido, né? Bem chamativo. É uma distro muito bem desenvolvida, pessoal. É uma distro bem estável, tá? Você não tem problemas de instabilidade com ela. Ela está em franco desenvolvimento aí. Você tem sempre atualizações para ela. Então é uma distribuição que realmente eu recomendo aí. Se sua máquina for uma máquina mais fraquinha, uma máquina com seus 2 GB de RAM, né? Um processador aí Celeron. É uma máquina que vai atender a esses requisitos básicos do seu computador. Lembrando que só existe versão atual do Linux Lite 64 bits. Então o requerimento para você instalar o Linux Lite é que sua máquina seja 64 bits. Eu sempre recomendo você rodar a distribuição em modo live, quando essa distribuição tem essa opção disponível, como é o caso do Linux Lite. Porque no modo live você já consegue fazer os diversos testes que você precisa. Testes na placa de vídeo, testes na placa de som, testes na placa de rede, né? Muito embora atualmente o Linux, né, o kernel do Linux, não tem dificuldade nenhuma de encontrar aí os mais variados drivers, né, dessas placas. Mas é sempre bom você testar antes para ver se está tudo ok com a máquina e só depois instalar. Olha aí, ele já abre essa janela inicial aqui logo na inicialização, que já te permite fazer diversas configurações no Linux Lite, como por exemplo instalar o idioma em português do Brasil, tá? Instalar drivers, instalar diversas coisas aqui, fazer várias configurações aqui simples com apenas o clique de um botão. Apenas eu recomendo que você faça isso depois da instalação. Então, instala o Linux Lite primeiro, mesmo que ele esteja aqui em inglês, é muito fácil instalar. Você é só seguir esse passo a passo que a gente vai mostrar aqui para você. Depois da instalação, ele vai surgir esse menu, essa janela novamente para você, e você instala aí o idioma em português, né? O idioma na língua que você quer, né? Na verdade, português, como é o nosso caso aqui do Brasil e Portugal, e instala os drivers também através desse outro botão aqui. E aqui você já encontra na área de trabalho do Linux Lite, olha aí esse menu, o menu de aplicativos do Linux Lite. Você vê que ele vem com diversas opções de aplicativos, né? Aplicativos de Office, né? O LibreOffice, diversas opções já instaladas aí que já atendem a maioria dos usuários. E aqui na área de trabalho você já encontra esse ícone, Install Linux Lite, que é esse ícone que a gente vai clicar para iniciar a instalação do Linux Lite. Lembrando, pessoal, que esse é um tutorial bem básico. Qualquer outra distribuição Linux você vai instalar da mesma forma. Para você chegar nesse ponto que eu estou aqui, é interessante que você veja esse vídeo que eu vou deixar no card aqui em cima e também na tela final do vídeo,
tá? Onde eu mostro como colocar um Linux no pendrive, para você colocar aí na USB e dar boot por ele. Nesse vídeo eu te mostro como fazer isso. Então assiste esse vídeo, depois desse aqui você assiste o vídeo que eu vou deixar na tela final, tá? Que vai te ensinar a chegar nesse ponto aqui do Linux que está rodando no pendrive, tá? Isso serve para qualquer Linux. O Linux que eu mostro no vídeo lá é o Kubuntu, mas também serve para o Linux Lite e para qualquer outra distribuição. Então vamos iniciar aqui a instalação do Linux Lite. Ele já te abre essa janela aqui, onde permite que você escolha o idioma da instalação, tá? Então eu estou em português do Brasil, ele já vai deixar aqui esse instalador, essa janela em português para mim. Dou um continuar. Aqui eu escolho, né, o meu teclado. Normalmente ele escolhe corretamente, tá? Português do Brasil, ali ele já detectou. Ou então eu posso clicar nesse botão aqui, ó, detectar teclado. Aí eu clico nas teclas que ele pedir e ele consegue detectar o meu teclado para mim. Mas normalmente a opção que ele deixar ali é a opção que você precisa, tá? Você normalmente não precisa alterar a opção padrão, que ele já escolhe certo para você, baseado no seu idioma. Dá um continuar aqui. Aqui ele te pergunta se você quer, já na instalação, baixar as atualizações enquanto instala o Linux, né? E também se você quer instalar os softwares de terceiro para hardware gráfico, né? E Wi-Fi e codecs de vídeo e áudio. Eu recomendo que você deixe só a segunda opção habilitada, para você, depois da instalação, já estar com todos os drivers instalados e configurados, tá? Principalmente se você usa aí drivers da NVIDIA, né? Drivers de placas muito específicas. Deixa só a segunda opção configurada. A atualização você pode baixar depois da instalação, até mesmo para a instalação ser um pouco mais rápida, tá? Mas aí fica a seu critério. Se você tiver com tempo, você pode deixar as duas opções habilitadas, que ele vai fazer tudo isso para você já na instalação. Feito a sua escolha, você só clicar em continuar, clica no botão continuar ali embaixo. Quem já instalou alguma outra versão de Linux sabe que esse é o mesmo menu para várias distribuições, inclusive até mesmo para o Ubuntu, tá? Então, pessoal, esse é um tutorial bem básico, tá? Eu sei que muita gente aqui do canal já sabe instalar, mas eu sei também que tem muita gente procurando aí como instalar o Linux Lite no PC. Então, tá aqui o tutorial passo a passo para você, ok? Nessa opção é a opção de particionamento, tá, pessoal? Então, nessa opção, tome muito cuidado que a partir desse momento você vai particionar, você pode apagar todos os dados do seu HD. Então, você aqui, ó, no meu caso, eu tenho duas opções disponíveis aqui: apagar o disco inteiro e instalar o Linux, que ele vai apagar meu disco inteiro, vai apagar o meu Windows, vai apagar meus dados, tudo que eu tenho no HD vai ser apagado. Ou a opção avançada, que é a opção que você pode definir, né, o tamanho do seu disco, se você quer particionar o seu disco da forma que você quiser. Eu recomendo essa opção avançada somente se você souber o que você está fazendo, somente se você já reinstalou o Linux várias vezes, aí, diversas vezes, somente se você souber o que você está fazendo. Se você já tiver o Windows instalado no seu computador e quiser instalar o Linux junto, se você já tem o Windows instalado no seu computador e você quer instalar o Linux junto com ele, vai aparecer aqui uma terceira opção, que é instalar o Linux junto com o Windows. Então, se você já tiver o Windows e quiser manter o seu Windows, você vai escolher essa outra opção do instalador aqui. Eu não tenho essa opção aqui mostrando para você, porque eu não tenho Windows nesse computador. Mas se você já tiver o Windows no seu computador, vai aparecer essa opção. E é essa opção que você tem que escolher se você quiser manter o seu Windows. Tudo bem? No meu caso, eu quero apagar todo o disco e quero só deixar o Linux. Eu vou deixar nessa primeira opção, que ele vai fazer tudo automaticamente para mim, sem nenhum problema. Deixa a opção marcada e dou um instalar agora. Muita atenção nessa outra janela que aparece aí. Ele está te informando que ele vai formatar o seu HD, tá? E que se você tiver algum dado, ele vai, né, apagar os dados que estão na partição que você escolheu, né? No caso aí, no meu HD inteiro, ele vai apagar meu HD inteiro. Então, ele está te dando o último aviso aí, que se você não tiver feito um backup, você tem que fazer um backup antes de rodar esse instalador, tá? Ele está te dando um último aviso aí de alerta. Então, pessoal, antes desse tutorial, backup dos seus HDs, dos seus arquivos, tá? Backup.
ok? Sempre faça o backup antes. Então, feito o backup, seus arquivos a salvo, né, seus arquivos lá no HD externo, na nuvem, né, no seu Dropbox, no seu OneDrive, no seu aonde você tiver que guardar seus dados, aí sim você continua a instalação, você faz a instalação do seu Linux, ok? É só um aviso aqui, um último aviso para você, informando inclusive qual é o esquema de particionamento, né? Ele vai particionar aí no formato que o Linux entende, que é o ext4, né? Que é o formato padrão aí da maioria das distribuições Linux atuais. Então vamos dar um continuar, é só dar um continuar nessa tela, né? É só dar um continuar aqui. Na próxima tela ele vai me perguntar o meu fuso horário, tá? O fuso horário de onde eu estou. No caso aqui eu estou em São Paulo, ele acertou. Tá? Então eu não preciso alterar. Se eu tiver em outro local, eu altero ali no mapa, né? Eu escolho ali no mapa o local que eu estiver. Dou um continuar. Na próxima tela ele vai perguntar o meu nome. Tá? Eu posso colocar o nome, meu nome mesmo, né? Vou colocar aqui Vanderlei. A segunda linha é o nome do meu computador, ou seja, é o nome que vai aparecer para outros computadores, caso esse meu computador esteja numa rede doméstica, numa rede de empresa. Então esse é o nome que vai aparecer para os outros computadores. Então eu posso colocar aqui o nome que eu quiser. Eu estou colocando aqui Vanderlinux, por exemplo. Tá? Aqui é o nome que eu vou digitar quando ele pedir o nome do meu usuário lá para mim fazer o login no computador. Tá? Eu deixei ali Vander mesmo. E aí ele pede para mim escolher uma senha e confirmar essa senha. Eu coloquei aqui uma senha curta, né? Mas é óbvio que você vai escolher uma senha mais segura. E aqui as últimas opções aqui são perguntando se você quer já iniciar o computador sem ele pedir uma senha de login, né? Ou se você quer que ele solicite sua senha de login e seu nome de usuário para entrar no computador toda vez que você ligar o computador. É óbvio que essa opção é importante caso você tenha mais pessoas na sua casa, né? E você queira manter a privacidade do seu computador. Caso não, você pode colocar ali iniciar sessão automaticamente, que aí ele não vai pedir nem seu usuário, nem sua senha, toda vez que você ligar o seu PC. Dá um continuar nessa tela. Vou deixar aqui em solicitar minha senha para entrar, tá? E dou um continuar aqui. E aí, efetivamente, ele começa a instalação, né? A cópia dos arquivos do Linux para o seu computador. Então aí ele está fazendo a instalação. Agora é só aguardar. Lembrando sempre que se você tiver no notebook, esteja com esse notebook conectado à tomada para evitar que a bateria acabe, né? E você perca a instalação. Nós vamos aguardar e daqui a pouco eu volto com a continuação aqui assim que ele terminar a instalação. Instalação terminada. Ele já me aparece aqui até a janelinha perguntando se eu quero continuar testando o Linux Lite, né? No modo live, né? No modo de teste, ou se eu quero reiniciar agora já com o sistema instalado. Então eu vou dar um reiniciar agora. Depois que o computador reiniciar, pessoal, você já pode retirar o pendrive da sua USB, tá? Retira o pendrive, deixa o pendrive guardadinho, tá? E aí ele já vai iniciar a partir do seu HD, a partir do seu computador mesmo, tá? E olha aí, o Linux Lite já iniciou aqui para mim, já pedindo minha senha, que é aquela mesma senha que eu criei lá na instalação. Tá? Vou colocar ela aqui e clicar em iniciar sessão. Olha aí, o Linux Lite iniciou. Ele vai iniciar com essa janelinha perguntando, né, se eu quero manter ou quero trocar o idioma das minhas pastas, né, a linguagem das minhas pastas. Eu vou dar um update names aqui para ele deixar tudo em português já para mim, a maioria das coisas em português. Ele já está me avisando nessa janelinha aqui, ó, que eu posso fazer algumas instalações. E agora eu vou instalar aqui o suporte à linguagem. Tá vendo? Então nessa janelinha eu já posso instalar, né, o idioma em português aqui. E eu vou dar um instalar aqui para instalar o idioma em português. Ele vai me abrir essa outra janela, né, com o manual do Linux Lite para mim. Eu posso fechar ela se eu quiser. Tá? E aqui ele já está me perguntando a minha senha, né, que é a mesma senha que eu criei lá na instalação, né, aquela senha de login, para ele instalar o idioma para mim. O idioma em português, tá? Então eu digito essa senha, dou um autenticar ali e ele já está baixando aí o pacote em português para deixar todo o meu sistema Linux, todo o meu Linux Lite em português do Brasil ou em português de Portugal, caso você tenha escolhido isso na instalação. Terminou de instalar, né, os pacotes da internet.
Agora é importante que você clique nesse botão aplicar a todo o sistema, tá? Fecha essa janela. Depois, na próxima reinicialização do computador, todo o sistema vai estar em português para você, tá? Aqui ele já está mais ou menos em português. Algumas coisas ele vai alterar quando você reiniciar o computador de novo. Tá aí, o Linux Lite instalado para você. Agora é só se divertir, né? Ele está falando aí que você tem updates para serem instalados. Obviamente que a gente não clicou na opção lá de instalar atualizações na instalação, né? Então é importante que você instale as atualizações agora, tá? Para deixar aí o seu sistema redondo e o mais atualizado possível. E agora é só curtir o seu Linux Lite. Eu sei que esse vídeo foi bem básico, foi para iniciante. Eu tenho mais vídeos aqui no canal ensinando instalação do Linux Mint, por exemplo. Eu vou deixar aqui no card para se você quiser assistir esse vídeo também. Então tá aí o Linux Lite instalado no meu computador. Já dá um like aqui nesse vídeo para mais pessoas ficarem sabendo desse vídeo, para mais pessoas ficarem sabendo como instalar o Linux Lite no PC. Compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais para ajudar mais gente. E se inscreve no canal, porque aqui no Dropstack você tem dicas básicas, dicas avançadas, tutoriais de Linux toda semana. Obrigado por assistir mais esse vídeo, inscreva-se no canal e até a próxima!